De volta com o Manhã no Ar, agora são 6h38. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: viajar para o interior vai ficar mais barato. O governo do estado e prefeituras do interior investem em ações de infraestrutura que vão baixar custos do ticket de voos locais. Pista em Itacoatiara, obra já autorizada, é uma das medidas. Para ler essa e outras reportagens completas, é só baixar o aplicativo A Crítica Digital no seu celular ou tablet. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E após várias denúncias, membros da Defensoria Pública e da Assembleia Legislativa constataram a precariedade nos serviços do João Lúcio, um dos maiores hospitais aqui do estado. Para se ter uma ideia do problema, pacientes podem ter membros amputados por falta de equipamentos médicos. Diabético, Amarildo sofre com ferimentos nos pés. No dia 28 de novembro do ano passado, o médico solicitou que ele fizesse uma angioplastia para tratar o pé esquerdo, que ainda não foi amputado. Quase 3 meses depois, ele segue na fila e, enquanto isso, já perdeu 3 dedos e parte do calcanhar. O médico falou para mim que eu pode adquirir uma úlcera e eu vou ter que perder meu pé. Ele é um dos pacientes do Hospital João Lúcio, que há meses aguardam por exames para iniciar tratamentos. Representantes da Defensoria Pública e da Assembleia Legislativa visitaram o hospital e constataram que, na maioria dos casos, os pacientes dependem de uma máquina de hemodinâmica que restabelece a circulação do sangue. Segundo a Defensoria Pública, a máquina de hemodinâmica do estado parou de funcionar em 2016 por falta de manutenção. Em 2017, a Secretaria de Saúde adquiriu uma nova máquina, que funciona no Hospital Francisca Mendes. Mas, apesar da retomada dos exames e da redução na fila de espera, divulgadas pelo governo em propaganda, o que a visita ao João Lúcio mostrou é que o problema ainda está longe de ser resolvido. Foram constatadas também falhas nos equipamentos de raio-x, ressonância e tomografia do hospital. A Defensoria promete acionar os meios legais para garantir o tratamento dos pacientes. O acesso fundamental ao direito da saúde. Se não existem máquinas adequadas, no caso individual, não existem máquinas em quantidade adequada, que o Estado ele custeie na rede privada. E, num segundo passo, o que nós vamos fazer é aí, numa demanda coletiva, discutir com o Estado quais as medidas que vão ser tomadas, em última instância, através do Judiciário, obrigar o Estado a adquirir mais máquinas, a aparelhar na quantidade adequada. Por depender da saúde pública, Amarildo já perdeu o pé direito. Agora, torce para não perder o esquerdo. Enfim, que avaliação que o senhor faz da saúde pública aqui? Eles reclamam muito que falta dinheiro, né? Mas eu acho que não. Não só falta dinheiro, falta competência também, né? Situação gravíssima. Em nota, a Suzan informou que o João Lúcio está na lista das unidades que devem ser revitalizadas ou reconstruídas e que a manutenção do tomógrafo do local iniciou na semana passada. Quanto ao aparelho de hemodinâmica do hospital, sem uso desde 2016, a Secretaria não deu nenhuma resposta. Informou apenas que desde outubro tem 2 máquinas em funcionamento no Hospital Francisca Mendes, que fica na Zona Norte. E o Ministério Público do Amazonas quer que a Justiça reveja a decisão que autoriza a desativação do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim. A medida anunciada na semana passada deve liberar 585 detentos e divide opiniões. Segundo o Ministério Público, o regime de monitoramento por tornozeleira eletrônica não é previsto em lei. O Procurador-Geral de Justiça acredita ainda que a decisão dos juízes foi precipitada e precisa de mais esclarecimentos sobre a forma com que vai ser posta em prática. Não se pode pensar em uma canetada só, você tratar situações desiguais, com pessoas, com características, personalidades e crimes diferentes de maneira igual. Essas pessoas que estão no regime semiaberto, que serão contempladas, beneficiadas com essa decisão, eles estão lá porque praticaram crimes de médio e grande potencial ofensivo, são estupradores, são assaltantes, enfim, são pessoas que merecem uma punição mais severa, tanto é assim que estão com uma pena sensível ainda a cumprir e que estarão sendo beneficiadas convivendo livremente como se nada tivesse acontecido.
A medida da Justiça prevê que em até 45 dias o regime semiaberto seja desativado provisoriamente. A Secretaria de Administração Penitenciária tem até 1 ano para apresentar um plano emergencial para ampliar e melhorar o regime semiaberto no complexo prisional Anísio Jobim. A Defensoria Pública também se manifestou sobre o assunto. Em nota, o defensor responsável pelos casos de execução penal disse que considerou a decisão da Justiça a forma mais eficiente de monitorar os presos desse regime, o que hoje acontece de maneira ineficiente. Ele disse ainda que não há mais possibilidade de os detentos continuarem convivendo com as péssimas condições das unidades prisionais e o Estado precisa de tempo para resolver o problema. Já este especialista em segurança pública questiona a eficiência das tornozeleiras e, segundo ele, a polícia não tem estrutura para lidar com as possíveis consequências dessa medida. Infelizmente, por conta da nossa precariedade da nossa prisão no Brasil inteiro, o preso, ao se inserir lá, ele não aprende coisas tão boas. Então, ao retornar para a sociedade imediatamente, ele vem trazendo todo aquele ranço. Acredito que o regime semiaberto, acredito não, cientificamente, o regime semiaberto é necessário para que o preso reflita, ele seja testado e seja avaliado por mérito não só objetivo, mas também subjetivos por uma comissão específica para isso. Muito fácil, né? Se bandido quisesse conforto, estava na rua trabalhando dignamente para levar conforto para si e para dentro de casa também. Agora, progredir de pena depois de um terço e ganhar liberdade, a gente não tem garantia nenhuma de que o sistema recupera essas pessoas. Tanto que é muito comum os casos de reincidências, pessoas que cometeram crime e continuam cometendo fora. O sistema de monitoramento de tornozeleira eletrônica, ele, teoricamente, monitora onde o detento está naquele exato momento, tem um raio ali onde ele pode ou não está ali próximo à sua residência. Mas a gente está cansado de noticiar casos aqui de pessoas que, mesmo com tornozeleira eletrônica, continuam cometendo crimes. Então, não há garantia nenhuma. É uma decisão muito questionável, sim, da Justiça, porque o regime, apesar de eles alegarem que não tem condições para que os detentos fiquem com conforto, não dá para a sociedade conviver com marginais que precisam, no mínimo, cumprir a sua pena. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia, conversar com o Cleiton Pascarelli e a Nayandra Amorim, que são ao vivo na 93.1. E é para lá que a gente vai agora. Olá, bom dia, meninos, tudo bem? Bom dia, seja Adriane. bem-vinda novamente. Muito obrigada, estou de volta. Seja bem-vinda, Adriane. E olha só, os deputados federais analisam hoje um decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro. A situação está ficando difícil por lá. E é uma análise histórica, né, também. Exatamente. A gente sabe que o Rio de Janeiro está vivendo uma situação caótica na segurança pública, tanto que na última sexta-feira o presidente Michel Temer assinou esse decreto de intervenção. E esse decreto deve ser hoje analisado pelos deputados lá no Congresso. Precisa mais ou menos para ter a presença de 257 deputados para analisarem, para votarem aí esse decreto, né? O decreto já está em vigor, mas precisa passar por essa anuência do Congresso. Também logo depois da Câmara dos Deputados, deve passar pelo Senado. Lembrando que é uma análise histórica, né? É uma análise histórica, mas também por quê? Porque a gente sabe que vem aí a votação da reforma da Previdência. O presidente Michel Temer está tentando colocar em pauta na votação a todo custo, colocar esse assunto em votação, a reforma da Previdência. Mas a Constituição Federal não permite aí mudanças no texto dela, votação de proposta de emenda à Constituição, quando um Estado está sob intervenção. Então, fica naquele impasse. Tem a questão da intervenção federal e também tem a questão da votação da reforma da Previdência. Ou é um ou é outro. O presidente Michel Temer já disse que vai dar uma pausa aí na intervenção para votar a reforma da Previdência. Mas o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, já disse que vai levar essa situação ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, porque há várias interpretações desse texto da Constituição para saber se de fato pode ou não levar à votação a reforma da Previdência, enquanto o Rio de Janeiro estiver sob essa intervenção. A situação fica difícil para o Temer agora, que está desde muito tempo tentando essa reforma da Previdência. E aí, hoje, a gente deve saber se ele vai ter primeira ou não derrota nesse processo, né? Exato. Porque se a intervenção for aprovada, aí ele vai ter que inventar alguma outra brecha, conseguir alguma questão jurídica para tentar
dar andamento ainda assim, né? Porque estava prevista a votação ainda para esse mês de fevereiro. É isso. Pois é, então a gente sabe que ele tem se articulado, né? Ele tem se articulado, tanto que o presidente da Câmara, né, Rodrigo Maia, eles têm se reunido, têm tentado ver, analisar algumas brechas na Constituição, no texto da Constituição, para saber se dá ou se não dá, porque tudo também é uma questão de interpretação, né? Para saber se dá ou se não dá, porque também aqui na reportagem do jornal A Crítica, para Rodrigo Maia, né, e na avaliação dele, em tese, a matéria pode até ser discutida, levada à votação, só não pode ser promulgada. Mas ministros do STF dizem, não, o decreto não pode nem ser, quer dizer, ou melhor, a reforma da Previdência não pode nem ser votada, não pode nem ser levada ao plenário em caso de um Estado estar sob intervenção federal. Então fica aí essa discussão polêmica no caso, a gente não sabe como o presidente vai levar esse caso adiante, até porque a gente sabe que ele já vem de muito tempo tentando colocar em votação a reforma da Previdência. Mas com o Rio de Janeiro nessa situação, nesse estado lamentável na segurança pública, acaba ficando nesse impasse. É isso. Agora, a gente está acompanhando também uma operação, né, Cleito, que está em andamento nesse exato momento aqui em Manaus, uma operação da polícia. Isso, inclusive a operação se chama Constantinópolis, porque foi o primeiro nome do bairro de Educandos, onde há alvos dessa operação. A operação combate principalmente o tráfico de drogas e outros crimes ligados ao tráfico somente ali na Zona Sul, em vários bairros da Zona Sul. A Polícia Civil do Estado do Amazonas, vários departamentos da Polícia Civil estão aplicados nessa operação. A informação que se tem é que 3 pessoas já foram presas. Não se sabe ainda o total de cumprimento de mandados. O que se sabe é que há mandados de busca e apreensão e há mandados expedidos pela Justiça de prisão também. Outras informações a gente traz ao longo da programação da TV A Crítica. Tá certo, Cleito. Muito obrigada pelas informações. Nossas equipes já estão nas ruas também e daqui a pouco a gente traz mais detalhes dessa operação. Um ótimo dia para vocês e para os ouvintes da FM O Dia. Obrigado. Você bom também, dia. Adriane. Bom dia, bom trabalho. Até amanhã. E servidores da educação foram para a frente do Ministério Público Federal na última sexta-feira protestar. Eles querem que seja investigado como está sendo aplicado, tanto pelo governo estadual quanto pelo governo municipal, os recursos do Fundeb. A manifestação foi organizada pelo Sindicato dos Professores e Pedagogos, que representa parte da categoria. O grupo pede ao Ministério Público Federal que investigue o uso dos recursos do Fundo Nacional de Educação Básica, o Fundeb. Existe a suspeita de que 7 milhões de reais do fundo destinado à CEMED e 80 milhões da SEDUC tenham tomado outro destino que não o pagamento de professores. Devido a uma publicação de um decreto pelo governo do estado do Amazonas, em novembro do ano passado, onde se destina 80 milhões de reais para a abertura de um crédito suplementar no orçamento fiscal. E esse dinheiro, ele não chegou aos professores, nem em forma de reajuste salarial e nem de forma nenhuma. Eles também pedem reajuste salarial de 30% com base na inflação dos últimos 4 anos para os professores da SEDUC. Trabalhadores de outras categorias, como vigilantes e merendeiras, aproveitaram para reivindicar melhorias. O nosso salário está R$ 867, abaixo do salário mínimo. Abaixo de um salário mínimo. E eu quero deixar até um recado. Como o secretário de Educação e o governador do estado pregam muito sobre uma educação inclusiva, jamais ela pode ser exclusiva quando se trata de trabalhadores da educação. A Secretaria Municipal de Educação informou que a utilização do Fundeb pode ser consultada no Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos de Educação e na página da CEMED. Já a Secretaria Estadual não informou sobre as denúncias de desvio do Fundeb, mas garantiu que já foi acertado com os representantes das categorias a database do reajuste para o dia 1º de março. Falta apenas definir o percentual. E quem também protestou na frente da sede do Ministério Público Federal na sexta-feira foram os índios das etnias Tucano e Cocama de Itacoatiara. Segundo eles, falta estrutura em 4 escolas indígenas do município. A manifestação também foi em frente ao Ministério Público Federal, no Aleixo. Os índios reclamaram da falta de professores e apontaram problemas com a estrutura de 4 escolas indígenas de Itacoatiara. É contratado o professor, mas lá eles não dão merenda, lá não é contratado uns serviços gerais, né? Não é contratado
o auxiliar para dar aula não é contratado só o professor e pago só ele. E se quiser gasolina e quiser manter a escola, vai depender do bolso dos parentes, né, vendendo suas frutas, os seus artesanatos, para poder manter a escola. Eles falaram ainda da falta de segurança e das condições de saúde das tribos. A segurança, os grileiros estão entrando na nossa área de preservação, estão destruindo, estão nos matando, o nosso rio está sendo contaminado. A gente está com muita lá, a catapora, a gente está também com malária. O procurador ouviu as reivindicações e se comprometeu em reunir os órgãos ligados aos problemas para tentar uma solução. A gente chamou essa reunião para justamente conversar com a SEDUC, com o município, entender melhor a situação e, a partir daí, encaminhar o que for possível de maneira de consenso. O que não for possível via consenso pode se tornar depois uma ação judicial, se for o caso. E depois da reunião com os índios, ficou definido um encontro para a próxima quarta-feira entre os índios e a Secretaria Municipal de Educação de Itacoatiara para acertar a construção de uma escola na terra indígena do Rio Urubu. O Ministério Público Federal vai pedir também à Prefeitura do município e à SEDUC informações sobre a contratação de professores e a situação do ensino nas comunidades indígenas. E chegou a hora da nossa entrevista do dia e o assunto de hoje é a volta às aulas, o período de adaptação à nova rotina, principalmente para crianças. Costuma demorar um pouco e costuma ser difícil tanto para os pequenos quanto para os pais. E para falar mais sobre esse assunto, a gente está recebendo hoje aqui a Tifone Reis, que é psicopedagoga. Seja muito bem-vinda ao programa, um ótimo dia. Obrigada, bom dia. Esse é um período complicado para a família toda, né? Vamos começar falando para quem vai iniciar o período escolar, quem nunca foi numa escola, tem aquela preocupação de identificar o local onde o filho vai estudar e de fazer com que a criança permaneça ali, né? Queira ficar na escola. Sinta prazer, né? Isso começa a partir do momento da organização do material para ela estar naquele lugar. Ela tem que entender qual é a importância dela estar sendo inserida ali, né? Porque sendo a primeira vez, é um rompimento, vamos dizer assim, é o corte. Corte do cordão umbilical. Exatamente, porque a criança, a segurança dela é o pai e a mãe. Então, a partir daquele momento, ela vai estar com professores, com coleguinhas, né? E ela ainda não conhece o ambiente. E cabe à família, antes dela iniciar, ter feito uma visita à escola, conhecer a professora, conhecer o ambiente que ela vai estar inserida e o preparo da organização dos materiais. É importante que os pais estejam seguros e não repassem, por mais que esteja com algum tipo de preocupação, isso para a criança, né? É verdade, porque eu costumo dizer assim, para a criança, ela é tão natural que para ela não tem alteração de mudança. Mas os pais transmitem essa insegurança e a criança ela não deixa de ficar com medo, porque a mãe às vezes chora, o pai, porque a criança é muito perceptiva, ela pega as coisas de longe. Então eles têm que estar bem atentos e seguros a maneira que eles vão conduzir essa situação. Depende só da família, não da criança. Agora muda muito a rotina, né, em relação ao horário de acordar, a alimentação, se vai levar um lanche para a escola, alguma coisa do tipo, né? Essa rotina é aconselhado que as crianças comecem a ter uma mudança antes de ir para a escola, por exemplo, no horário de acordar, algo do tipo? Sim, no mínimo de 10 a 15 dias, né? Antes dessa rotatividade, porque é bem rotativo. É a escola, é o translado de casa para a escola, é a volta, aquela rotina da espera no pátio da escola. Então, isso causa um transtorno, porque a criança fica ansiosa, não que ela fique insegura, mas com a expectativa da chegada dos pais. E isso, para que isso aconteça, ela tem que participar nesses preparos. Ela tem que conhecer o que ela vai querer lanchar, se ela quer dividir com o coleguinha, qual é a proposta que ela sugere dessa alimentação que ela vai levar para a escola, porque, afinal de contas, é ela que vai se alimentar. Né? A recomendação da OMS é de que uma crianças e adolescentes, né, de 5 a 17 anos, durma em média 9 horas por dia. Aí a tarefa começa no dia anterior, né, de fazer essa criança dormir cedo. Tem alguma dica? Tenho. É assim, nada imposto. Porque assim, tudo que é proibido é mais prazeroso. Então ela não entende por que ela tem que dormir cedo. Se até então ela dormia depois das 10, 11, meia-noite. Mas esse preparo tem que ser feito espontaneamente, através de uma leitura, um conto de casos, né? A família se preparando
não deitando com a criança para não dispersar, mas sentando ao lado da cama, conversando, contando uma história, relaxando, tirando ela daquela pressão do tablet, do celular, da televisão, porque o próprio LED, ele conduz esse despertar do sono. Então, assim, pelo menos de 2 a 3 horas antes dessa criança ir ao leito dela, ela tem que estar livre desses objetos, entendeu? E uma boa leitura faz muito bem para qualquer um na hora de dormir. Olha, os tablets e os celulares, eles acabam fazendo uma confusão dentro do organismo, né? Diminui uma certa quantidade de hormônios, e aí você começa a não ter a noção se está dia, se está noite, não tem aquela sensação natural de que chegou a hora de dormir. Então, por isso, ele deve ser evitado antes de dormir, tanto para as crianças quanto para os adultos. Todo mundo deve seguir essa recomendação para não passar da hora do sono. Agora, existe uma outra mudança que é comum, que é a mudança de turno. Às vezes você estudava num horário, vai estudar no outro. Esse período também de adaptação, é interessante os pais estarem atentos e conversando com os filhos sobre isso, né? Agora, aí sim é um transtorno para a criança. Ela está acostumada com a turma, com os coleguinhas, com os professores. Muitas vezes os professores se repetem no contraturno, mas a maioria das vezes são outros professores. E isso causa, sim, uma certa insegurança. Só que essa criança ela tem que estar preparada para as mudanças. Tem que conversar que na vida nem tudo sempre tem uma mesmice. Nós sempre temos que procurar essa evolução, mudança de pensamento, de comportamento e se adaptar ao novo, né? E mostrar para ela que tem benefícios e é prazeroso essa mudança. Colocar na mente dela que ela vai conhecer mais coleguinhas, mais professores, o ciclo de amizade vai aumentar, né? Colocar na cabecinha dela que no dia do aniversário, que é tão esperado, pode convidar as 2 turmas, né? Da tarde, da manhã. Trazer essa expectativa de bom, coisa boa. Não de uma coisa que, não, rompeu, apartou, é muito triste. Isso não existe. Outra mudança comum é quando você deixa de ir para a escola brincar e começa a ter tarefas, de fato, né? Quando chega a fase de alfabetização e você começa a ter atividades para desenvolver, tanto em casa quanto na escola. E às vezes a criança ela tem uma certa dificuldade de processar. Não, eu ia só pintar, eu ia brincar de massinha e agora eu tenho que escrever. Essa mudança de fases, né? Da educação infantil para a educação ensino-aprendizado, mexe muito. Nós convivemos com crianças assim e elas têm uma resistência. Eu quero pintar, eu quero desenhar, eu quero recortar. Agora o momento é diferente. Nós vamos aprender algo além disso aí. E os pais, eles têm que ajudar em casa, com recorte de revista, com colagem, com contos de história a respeito daquela situação e mostrar para a criança que tem uma evolução, tem que aceitar as mudanças. Nem tudo é do jeito que a gente quer, mas o que é preciso ser feito. E ela tem que se conscientizar. Ela está naquele momento, naquela sala, naquela série. Mas ela tem que aceitar, dar o melhor dela e entender que não é do jeito que ela quer, mas é do jeito que o sistema permite. E esse sistema chama ensino-aprendizado. Ela está ali para aprender coisas boas. Além dessas mudanças, tem a mudança, a gente falou de contraturno, mas tem a mudança de escola em si. E algumas mudanças, elas têm um impacto maior, são por falta de ensino continuado, ou às vezes o pai perdeu o emprego, precisou tirar aquele aluno de uma escola particular e passou para uma escola pública. E aí é diferente, não tem como a gente fazer um comparativo das escolas ali. Acaba sendo diferente, até mesmo quando é só a questão de mudança de ensino continuado. Você falou que o ideal é conversar, instruir, dizer que são mudanças necessárias, mas ainda assim é difícil colocar na cabeça de uma criança isso, né? É difícil porque o adulto, ele tem mania de traumatizar, de colocar as coisas assim, do jeito que ele está sentindo, mas ele tem que se posicionar no nível daquela criança. Qual o raciocínio dela que ela tem sobre a mudança? Vamos supor, a criança ela não entende que ela está saindo de uma rede particular para uma rede pública. Escola é escola, mas os pais eles estão sabendo o porquê, o motivo dessa mudança. A maioria das famílias hoje estão optando pela escola pública por causa do período integral, né? Pela logística, pela acomodação. A criança, o que causa esse transtorno nela é esse tempo, 8 horas dentro de uma escola.
sendo que ela só ficava 4 horas. E isso causa um transtorno. E ela tem que estar ciente dessa mudança. Não é só estudar, não é só escola, mas ali ela vai aprender várias atividades que em casa, com a secretária da casa, com a vovó, ou até mesmo com os pais, ela não vai ter esse benefício. E a escola propõe isso para ela. Então, é devagarinho, é conversando a linguagem deles e ajudando no dia a dia. Eu digo para os pais o seguinte, não passe avante, viva um dia de cada vez com essa criança. Sabe, pergunte para ela como que foi o dia, o que ela achou, era do jeito que ela esperava. E vai colocando coisas boas dessa transformação, dessa adaptação. Não vai mais do que uma semana para ela se sentir confortável e continuar a rotina dela. O que tem que ser evitado nesse momento? Evitado conversas paralelas que a criança possa ouvir, sabe? Que aquela coisa de dramatizar o que viveu e o que está vivendo. Ela não precisa estar ouvindo essas coisas. E olhar para ela sempre com ar de segurança, com determinação, com foco, que tudo vai dar tudo certo. Ela tem que estar confiante nisso, que vai dar tudo certo. E que a presença dos pais, tanto na ida para a escola, tanto nas reuniões de pais e mestres, tanto na saída, é fundamental para que isso se estabeleça. Então, em resumo, o pai tem que pensar em quanto vai passar para o filho, o quanto vai ser legal essa mudança, né? Ele tem que pensar nas coisas positivas disso antes de começar agora esse período. Exato, porque geralmente toda mudança ela gera um transtorno, mas a criança ela não entende o significado desse transtorno, só quem entende é o adulto. Para ela é normal, entendeu? Nós é que dramatizamos e passamos essa insegurança para as crianças. É isso que os pais têm que ficar atentos. Ele é o transformador da situação. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Ok, obrigada, bom dia. Recebi hoje a Tiffany Reis, que é psicopedagoga. E agora são 7h05. Se você começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. 4 homens são atacados por piratas do Igarapé do Tarumã. 3 deles desapareceram na noite de sexta-feira após caírem em uma embarcação. A suspeita é que piratas tenham obrigado as vítimas a pularem do barco, mas somente uma sabia nadar e conseguiu sobreviver. Os corpos de 2 deles foram encontrados no sábado e o terceiro foi identificado na manhã de ontem. Motorista invade calçada e mata 2 idosos. 3 pessoas estavam sentadas em frente a uma lanchonete quando foram surpreendidas por um carro que vinha em alta velocidade. Apenas uma delas sobreviveu. O condutor foi preso e, de acordo com a polícia, ele apresentava sinais de embriaguez. Ainda segundo o depoimento, o suspeito não se lembra do acidente. Ministério Público do Amazonas quer que decisão da Justiça seja revista. A medida que foi anunciada semana passada deve liberar 585 detentos do semiaberto. Segundo o MPE, o regime de monitoramento por tornozeleira eletrônica não é previsto na lei. O Procurador-Geral de Justiça acredita ainda que a decisão dos juízes foi precipitada e precisa de mais esclarecimentos. Servidores da educação fazem manifestação em frente ao Ministério Público Federal. Eles querem que seja investigado como está sendo aplicados os recursos do Fundeb. A CEMED informou que a utilização do Fundeb pode ser consultada no Sistema de Informação sobre o Orçamento Público de Educação e na página do órgão. Já a SEDUC não informou sobre as denúncias de desvios do Fundeb, mas garantiu que foi acertado com os representantes das categorias a database de reajuste para o dia 1º de março. E as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, começam hoje. Os interessados devem prestar bastante atenção no edital, porque esse ano o programa tem novas regras. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo com a Thea Morel. Olá, Thea, muito bom dia para você. Quais são essas mudanças? Elas são positivas para os candidatos? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha, depende muito do caso, viu, Adriane? Em alguns casos, sim, as mudanças são positivas. Essas inscrições para o novo FIES, né, ele deve ser feito aí no site www.fiesseleção.mec.gov.br a partir de hoje até o dia 28 de fevereiro. E, Adriane, das 310 mil vagas que estão disponíveis no FIES, 155 mil são para vagas, para cursos que já começam nesse primeiro semestre. São para candidatos que querem estudar já agora no início de 2018. Você me perguntou se as mudanças são positivas. Pelo menos 100 mil dessas vagas vão beneficiar alunos com financiamentos a juro zero,
Ou seja, eles não vão ter mais que pagar os juros depois que ele terminar o curso de graduação, que é quando normalmente os candidatos beneficiados por esse financiamento, né, eles começam a pagar e a dar a contrapartida para o governo federal. Agora tem um detalhe, esses 100 mil estudantes que vão ser beneficiados com esse juro zero, eles precisam estar enquadrados em uma faixa específica de renda. São aqueles estudantes que fazem parte de famílias que têm até 3 salários mínimos de renda per capita por cada membro da família. Como é que isso funciona? Você pega toda a renda da família, divide pelo número de pessoas da casa e esse cálculo aí precisa dar menos de 3 salários mínimos. Se você se enquadrar nessa condição, você pode fazer a inscrição para o FIES a juro zero, que é a nova modalidade que existe a partir de agora. E o resultado para essa nova modalidade já vai sair no dia 5 de março. Agora, continua valendo a outra modalidade também, que agora se chama PFIES. Esse financiamento é para pessoas, para estudantes que fazem parte de famílias com renda per capita de até 5 salários mínimos. São todas as outras vagas remanescentes do fundo de financiamento. Com um detalhe, Adriane, antigamente o FIES ele tinha um juro fixo de 6,5% ao ano. Quer dizer, à medida que o aluno ia fazendo a graduação, no fim do curso ele ia pagar só 6,5% ao ano. Agora não. Agora ele vai estar disponível aí, ele vai estar sujeito às regras da instituição bancária que foi contratada por ele. Então o juro que vai ser cobrado vai ser o da instituição bancária. A gente não tem como prever nesse momento se esse juro vai ser menor do que 6,5% ao ano. O governo federal acredita que vai sim, que isso vai baratear para muitos estudantes, mas a gente sabe que a economia ela está sempre em mudança, está sempre flutuando e, portanto, vai depender muito da instituição bancária. Por isso é muito importante que esses estudantes que vão entrar nessa modalidade pesquisem bastante qual instituição bancária eles vão fazer o financiamento, porque dependendo da instituição, ele pode sair beneficiado ou não com essa redução de juros. Uma outra mudança também é que as inscrições só podem ser feitas para os cursos de graduação que obtiveram uma nota maior ou igual a 3 no conceito do Ministério da Educação. E o governo federal está priorizando principalmente cursos de magistério, cursos de pedagogia para a formação de professores. Então é muito importante também, quando você for ler o edital e quando você for contratar o FIES, você saber exatamente para que instituição de ensino e para que curso você está contratando, porque aqueles cursos que tiveram uma nota inferior a 3 não podem mais ser beneficiados pelo Fundo de Financiamento Estudantil. Algumas outras regras permanecem, como, por exemplo, o fato dos estudantes terem que ter feito o Enem de 2010 para cá, ter que ter pelo menos mais de 450 pontos e não ter zerado na redação. Mas está tudo lá no site do FIES e quem tiver dúvidas pode ligar também para o telefone 0800 61 61 61. Adriane. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. Para você de casa, corre, não perde tempo, olha logo esse edital, vê as regras, vê no que você se encaixa para fazer essa inscrição e começar logo o ensino superior. E agora a gente tem informação de trânsito. O nosso drone está lá no Distrito Industrial. Nossa, olha a situação ali da Avenida Buriti, trânsito completamente congestionado. O que está acontecendo aí nessa área? Existe um protesto de centrais sindicais contra a reforma da Previdência, a reforma que a gente falou ainda há pouco, né, que corre o risco até de não ser votada por conta da intervenção federal que pode acontecer lá no estado do Rio de Janeiro. E aí, olha só como o trânsito está difícil no sentido centro da cidade. Eles fizeram uma interdição ali na Javari com a Buriti e o trânsito fica bastante intenso nessa área. O condutor vai precisar de muita paciência, é muito possível que muita gente chegue atrasada ao trabalho, à escola hoje, por conta dessa complicação aí na zona leste da cidade, nessa área do Distrito Industrial, onde centrais sindicais fazem uma manifestação. O nosso drone está sobrevoando essa região e mostra o impacto no trânsito em ambos os sentidos. O trânsito está complicado, né? Tanto para quem segue na zona leste, para quem vai para o centro da cidade, trânsito bastante difícil nesse exato momento por conta dessa manifestação. A gente tem informação também no Twitter do Manaus Trans, falando a respeito dessa situação aí, alertando os motoristas quanto ao problema, dizendo que já tem agentes na área, mas não tem outra alternativa nesse exato momento, a não ser ter bastante paciência. A informação do Twitter do Manaus Trans é essa aqui, ó, Distrito Industrial com forte retenção nos dois sentidos da via. Retenção é decorrente à manifestação na rua Javari. Condutor utilize rota alternativa e evite o local. Agentes orientam o fluxo dos veículos naquela região, tem bastante
bastante gente, né? Ali tem polícia militar, também os agentes de trânsito, mas a situação é complicada para quem precisa transitar na área do Distrito Industrial nesse início de semana. Já já a gente volta a falar de oportunidade de emprego. O Cine está oferecendo mais de 40 vagas. No quadro A Vaga é a Sua, a gente mostra como se tornar um garçom. É um instante só, eu volto já.